E amanhã o PF realiza um encontro do Google Developer Group Norte RS. O evento começa às 10 da manhã e vai até às 5 horas da tarde no auditório do Laboratório Central de Informática, que fica aqui no Campus 1 da UPF. A proposta desse evento é apresentar vantagens que a empresa Google pode oferecer. A chuva deu uma trégua e a sexta-feira começou com tempo seco. Veja então como fica o tempo no final de semana. A previsão do tempo para o sábado é de céu encoberto em Passo Fundo, sem chuva, mínima de 11 graus e máxima de 25. O domingo permanece com céu encoberto com muitas nuvens e não há possibilidade de chuva, mínima de 15 graus e máxima de 22. Uma aventura envolvendo símbolos ocultos e corporações secretas. O filme Inferno é a nossa dica de cinema para este fim de semana. Veja um trecho. There's a switch. If you throw it, half the people on Earth will die. But if you don't, in 100 years, the human race will be extinct. You are humanity's final hope. I left you a path. The hardest one yet. Inferno will be at the end. Zubris. American billionaire. He said someone needed to take action. He has left this map. Is this supposed to be a puzzle? See you can find. Zubris created a plague. If a plague exists, do you know how many governments would want it? And what they'd do to get it? Without Professor Lennon, no one can find the virus. Don't trust anyone. Human lives are at stake. I just want to know that I'm on the right side. Let's get him! Now is the time. Today is our rebirth. E a equipe de vôlei BS Bills UPF joga amanhã contra o projeto Atleta do Futuro. A partida é válida pela Copa London. O jogo vai ser às 2 da tarde no ginásio do Colégio Notre Dame. Já a equipe da Associação Basquetebol de Passo Fundo, a BPF, que também conta com o apoio da UPF, participa no domingo dos Jogos Intermunicipais do Rio Grande do Sul, que vão acontecer na cidade de Getúlio Vargas. Para ele, a técnica da pintura em aquarela é uma alquimia que acontece de dentro para fora. É, poeticamente falando, um desequilíbrio artístico. Por um período, Antônio Giacomini encarou o desenho e a pintura como um passatempo. Nascido na Serra Gaúcha, um pouco da história desse artista, premiado no Brasil e fora do país, a gente conta agora no Quadro Acorde. Foram muitas exposições, 4 livros publicados e um aperfeiçoamento artístico que aconteceu nos Estados Unidos, no México e pela Europa. Isso quando ele resolve, então, deixar o curso superior em artes em Caxias do Sul. Bem, o Acorde de hoje vai conhecer um pouquinho aí só do talento desse artista, o Antônio Giacomini, ele que começou a pintar, então, nos anos 80. La observación antes de empezar es muy importante para después tenermos un resultado así agradable. Como que começou então a tua paixão pela aquarela? Na verdade, a aquarela começou com a necessidade de colorir os projetos, onde eu trabalhava com alguns arquitetos, engenheiros e construtoras, que eu via aquele projeto muito estéril, muito preto e branco, e eu acho que faltava vida. E aí que eu comecei a colorir esses trabalhos todos e eu vi que havia a possibilidade de, além de ilustrar, criar obras. Você faz diferentes percursos aí, Brasil afora, para contar um pouco da tua arte a partir das exposições.
Pois é, na verdade, uma das incursões Brasil afora foi esse livro, em parceria com o jornalista Anivaldo Pereira, que nós visitamos as 5 regiões do Brasil, eu aquarelando sob o meu olhar de artista, e o Nivaldo com as suas escritas, e juntamos, somamos esses 2 aspectos poéticos, colocar aí em 296 páginas um pouco de um país chamado Brasil, com uma plural, digamos assim, sabedoria em vários aspectos. E esse é apenas um dos muitos trabalhos e das muitas exposições, também workshops e oficinas que você realiza desde o início. Na verdade, tem uma sequência de workshops ministrando Brasil afora e agora mundo afora desde 2008. Mas, na verdade, sempre gostei de desenho e pintura desde moleque, porque eu fui aluno do Senai e fui muito exigido lá. E para mim foi uma grande e talvez a mais importante escola como desenho. Então, o desenho foi super importante como ensinamento na base da minha infância. É uma técnica difícil a aquarela? Na verdade, não é difícil. A diferença entre a aquarela e as demais técnicas é que nós temos que montar um projeto antes de começar, ou seja, eu tenho que enxergar um trabalho pronto antes de iniciá-lo, porque nós temos a ausência da cor branca, que normalmente é o branco do papel. Então, eu tenho que preservar esses pontos absolutos para realmente ter uma obra digna. É uma estrada que nós temos que colocar uma absoluta poesia e uma alma interior. Você foi se aperfeiçoar artisticamente, então, fora do país. Por que essa escolha? Eu resolvi investir aquilo que eu pagaria como faculdade em cursos lá no exterior. Ou seja, buscar experiência na técnica da aquarela fora do país, até porque aqui no Brasil não se tinha professor, então, na época, com referência. Então, eu tive o privilégio de estudar com alguns dos maiores maestros de aquarela no mundo de hoje. Então, me sinto, cara, muito feliz e privilegiado nesse ponto, por estudar com americanos, mexicanos, vários europeus, australianos, enfim. Então, me sinto no mundo dessa técnica que nasceu no Renascimento italiano, por volta de 1500, um percurso com suas próprias pernas através do alemão Albrecht Dürer, e que vem ao mundo de hoje, digamos assim, com uma extrema autonomia e evolução mundial. E eu acabei me encaixando dela perfeitamente, muito bem, porque além de, acho que dominar um pouco a técnica, vem realmente lá no fundo da alma aquilo que eu mais gosto de fazer, que é pintar. E hoje nós vemos obras documentadas através da botânica, da geografia, sobre o negro no Brasil, sobre o café, enfim, uma grande história pintada com aquarela e documentada. Quer dizer, o interesse dos europeus já era muito grande no Brasil e há muito tempo. E através dessa técnica que agora o Brasil está começando e gostando e aprendendo a ver. Que possamos ter muitos brasileiros tão talentosos quanto você. Muito obrigada por essa entrevista, um bom trabalho, bons workshops, oficinas e muitas viagens aí ao longo da arte. Maravilha, muito obrigado, bom proveito e ótimas pinturas. E quem trouxe o artista Antônio Giacomini a Passo Fundo para uma oficina de aquarela foi a Casa Carino Corso, que é um espaço aqui da cidade dedicado ao desenvolvimento humano a partir das artes. E essas foram as notícias de hoje e a gente te deseja um ótimo final de semana. O Canal de Notícias volta na segunda-feira ao 12h30. Até lá!